Bom dia, com muita alegria. Opa, tem uma coisa aqui errada no calendário, tem que mudar. 2 de junho, segundou. Gente, como tá esse vaso? Que coisa mais linda, tem que trocar a aguinha dele. 2 dias já, ela já quer que troca. Um bolinho de coco. Olha esses pães de queijo, eles são semi-pronto da Swift. Você só compra, o bispo só colocou na airfryer e já tá prontinho. Tô doida para comer. Junto com a minha geleinha. Olha só que coisa mais linda esse vasinho, gente. Eu amei esse vaso que eu fiz. Poucas flores, esse laço enorme e a jarrinha branca linda. O meu copo predileto, no lugar da taça, eu sou esse copo, porque eu amo as flores. Aqui, ó, tudo com coraçãozinho rosa. E eu coloquei tudo no tom pink embaixo. Ficou muito lindo, não ficou? Eu acho que eu tô virando... Eu acho que eu tô virando uma meseira, hein, gente? Apesar de eu ter um estilo só meu, né? Eu misturo tudo, tem coisa que não pode, às vezes não ponho a colherinha, às vezes ponho, porque é assim, se você não for usar, não é pra pôr. Mas eu gosto de pôr. E as minhas chaiu já estão lá arrepiando, fazendo mesa, coisa mais linda. Ontem eu recebi uma mesinha da Bia, que sonho. Mas hoje eu tenho uma palavra muito forte para vocês. Em Gênesis 19, no verso 17, diz assim: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Eu tô falando, sabe de quem, né? De Ló. E agora vou para o verso 26, para finalizar. Aí no verso 26 diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Todos conhecem a história da mulher de Ló, né? Que era sobrinho de Abraão, escolheu as campinas que ele achou mais lindas, Campinas, né? Que ele achou maravilhosa. E lá estava próximo a Sodoma e Gomorra. Ele foi até encostar em Sodoma e Gomorra com seus servos e ali ele encontrou a corrupção. Sodoma e Gomorra deveria ser uma cidade assim, tipo Babilônia ou pior ainda. E ali, o que aconteceu? As pessoas se corromperam. E a família de Ló, ela foi reservada pelo poder de Deus e por Abraão interceder por eles. Isso que acontecia. Chegou ao ponto que o Senhor falou: eu vou destruir a cidade, porque eles já passaram do limite. É quando Abraão vai e intercede pela família de Ló. E o Senhor dá direito somente da família de Ló ser retirado daquele lugar. E ainda os anjos foram lá enfrentar o povo da cidade, queriam coisas ilícitas com os anjos, mas os anjos pegaram Ló e a família pela mão e tiraram, falou: escapa-te pela tua vida, no versículo que nós lemos aqui. Escapa-te pela tua vida, vão para o lado lá de outros montes, porque aqui o Senhor vai destruir. E Ló pegou as suas 2 filhas, sua esposa, e saíram rapidamente da cidade. Os anjos puxaram eles pela mão, porque eles estavam presos naquela cidade. Preso naquilo que não agradava a Deus. Preso no pecado daquele lugar. Devia ter barracas, vendendo joias, deuses estranhos. E o povo, a família de Ló já estava se corrompendo. Só que quando o Senhor advertiu, Ló se posicionou para sair. As suas filhas se posicionaram para sair, mas a sua mulher não. Porque olha o que o anjo diz: vai e não olhe para trás, porque o Senhor ia derramar fogo, enxofre, ia jogar do céu, ia destruir aquele povo, ia ter grito, ia ter desespero, ia ser uma verdadeira cena de filme de terror, para você ter uma noção. Piora 100 vezes mais. E acontece o quê? O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo simplesmente foi destruído. Só que Ló e a sua família fugindo. Quem olhou para trás? A esposa dele. Por quê?
Se era mandamento do Senhor não olhar para trás, por que que ela olhou? Porque ela estava presa. Ela estava presa no passado, no pecado daquele lugar, nas coisas que ela gostava de consumir, na vida talvez até de festa que eles davam, festas ilícitas contra o Senhor. Ela tinha esquecido do tempo que ela andou com Deus, ela tinha esquecido que o marido dela era um servo de Deus. Tem mulheres que elas acabam destruindo a vida dos seus filhos, da sua casa. Por quê? Olha, eu tive já a oportunidade de mulher que falou assim, bispa, eu estraguei a minha casa, porque eu resolvi passar um tempo no mundo. Eu resolvi passar um tempo no pecado. E nisso ela criou os filhos no pecado. Depois se arrepende e volta para a igreja, mas os filhos já não querem mais saber de Deus, porque eles ficaram um tempo, foram criados com tudo misturado. Ah, minha mãe diz que é crente, não é? Minha mãe diz que é cristã e não é, agora tá aí, muda de religião. Às vezes você sair da igreja, você pode jogar seus filhos no mundo. Criticar pastor, chega em casa e ó, critica o pastor, critica a bispa, critica todo mundo perto dos filhos, os filhos vão ouvindo tudo aquilo. Aí, o que ela vai fazer na igreja? Eu não vou mais. Porque, olha só, vai lá só ficar vendo os defeitos, não gosta de pregador um, não gosta do outro que prega, não gosta disso. Nós temos que tomar cuidado se nós não somos os maiores culpados de jogar os nossos filhos no mundo. E ali, a mulher de Ló, ela estava presa numa Sodoma e Gomorra. Ela estava presa num lugar que ia ser destruído por Deus. E o pior, gente, ela podia ter feito uma escolha. Ela podia ter feito a escolha naquele momento. Eu vou seguir o meu marido, eu vou seguir a voz de Deus, eu vou seguir os anjos. Não, ela escolheu olhar para trás. Por que não olhar para trás? Eu vou ver o que está acontecendo. Vai destruir a cidade, o lugar que nós conquistamos dinheiro. É engraçado que diz que ele foi com tantos pastores, né? Ele tinha pastor, ele tinha rebanho, ele tinha servos. E ele não pôde tirar nada de lá. Por quê? Já estava todos envolvidos no pecado. Foi uma destruição terrível, terrível. E o pecado estava abundando naquele lugar. Meu Deus do céu. E aquela mulher preferiu deixar as filhas, deixar o esposo, seguir adiante, que depois vão cometer um pecado ali na frente, que eu não quero falar sobre isso hoje, mas ela preferiu. E ali ela virou uma estátua de sal. Nessa segunda-feira eu quero fazer um convite para você. Eu não vou mais prolongar a palavra, eu vou só deixar bem claro. Por que você está olhando para trás? O Senhor está chamando você, seu esposo, sua casa, para ir para frente. Ele tem grandes obras para realizar na tua vida. Colocou um projeto para você participar. Você tem aí o projeto aqui na nossa igreja Chaiu, as mulheres para participar. Ah, mas eu, bispa, eu dou 2 passos para frente e 10 para trás. Eu pego aquele ânimo de estar na igreja, de repente desanimo, volto tudo de novo. Cuidado, porque nesse período que você voltar para trás, você pode cair no buraco, o buraco é fundo, acabou o mundo. Já ouviu essa brincadeira? É. Cair no buraco do inferno, cair no pecado, cair no erro. Se levanta, mulher. O que você está fazendo? Você não pode virar uma estátua de sal. O que seria uma estátua de sal hoje? Seria paralisar a tua vida. Paralisar. Paralisar a tua vida e você não fazer mais nada. Será que não está na hora de você pôr uma mesa posta assim, olha? Colocar um pãozinho de queijo, uma geleinha e falar, Senhor, vem tomar café comigo. Senhor, vem para cá. Eu estou precisando, Senhor. Vem, Senhor, vem para cá. Vem para minha mesa, vem para minha casa, vem para minha vida. Será que não é isso que o Senhor está querendo de você hoje? E Deus vai preparar grandes momentos abençoados para você. Amém? Não seja uma estátua de sal. Não seja uma pessoa que ficou paralisada pela falta do pecado. Estagnada, sem poder se mexer. Não vai se mexer, não vai seguir tua família, não vai seguir seus filhos. Vai ficar aí no desespero. É isso. E você não vai fazer isso. Não é?
Essas são as palavras para você hoje. Sodoma e Gomorra foi destruída e, infelizmente, alguém se perdeu ali que era importante, que tinha uma história, né? A mulher de Ló, ela poderia ter vivido uma história linda, porque com certeza o Senhor ia recompensar tudo que Ló havia perdido pela obediência. Mas só que ela estragou tudo, até mesmo a história das próprias filhas, elas estragaram tudo. Isso é para uma outra ocasião, tá? Hoje eu deixo você com um beijo, abençoa a sua vida para uma segunda-feira linda. Bem-vindo ao mês de junho, que seja um mês cheio de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua maneira de viver. Vá para a igreja, ore ao Senhor e amanhã, querendo Deus, eu volto. Beijo! Bom dia, com muita alegria. Bispa Samira chegando nesse dia 3 de junho, terça-feira. Deus é bom o tempo todo. Tá aqui nossa mesa. Olha, eu coloquei esse enfeite, ele é tão chique. Eu esqueço de colocá-lo. Lindo, não é? Olha quem tá lá, a minha boneca que eu ganhei da minha amiga Silvana, amiga de tempo de magistério. As mulheres do meu tempo, a maioria fizeram o magistério. Dá uma olhada no pão que a minha irmã trouxe para mim de uma padaria toda fofa lá de São Paulo. Depois eu falo o nome para vocês que eu esqueci. Dá uma olhada no biju de lá. Que delícia! As nossas flores e os doces. Vamos olhar esse doce. Eu estava hoje sem bolo, sem pão, ia comprar com o bispo. Ela me ligou logo de manhã e falou: não compra nada, que hoje eu trouxe as coisas para sua mesa. Gente, dá uma olhada nesse. Olha, é um croissant. Olha o trabalho, que coisa mais bem feita. E vocês têm a noção do perfume que tem esse bolo? Esse eu vou ter que tirar um pedacinho, senão eu não vou aguentar. Olha isso. Vocês sabem que eu amo biju? Nossa, tem um homem que vem de longe vender biju aqui na minha casa. Olha isso. E esse pão de grãos. A mesa tá perfumada, fora o perfume de Cristo, da palavra. Aí eu peguei e falei assim: Senhor, o que resume o meu dia hoje? Eu levantei sendo abençoada. Então, o Senhor me levou em Filipenses 4:4. Eu tenho que ler essa palavra para você. Essa não é a tradução que eu prefiro. Eu vou ler para vocês, mas vou falar. Aqui está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu prefiro alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Que eu gosto demais da palavra alegria. A alegria incondicional, que eu já falei com vocês essa semana sobre isso. A nossa felicidade, a nossa alegria não está condicionada a coisas. Ai, bispa, porque tua mesa tá chique hoje, por isso que você tá... Não, eu estou feliz porque Deus está aqui. Deus está na mesa. Deus está curando pessoas na mesa. Está transformando vidas na mesa. Nós vamos ter outro Chail essa semana. E pessoas, mulheres serão curadas pela palavra, e isso me dá uma alegria no meu coração, isso dá uma alegria na minha alma, no meu espírito, meu Deus do céu. E olha, gente, quando você vê um carinho desse, né, da minha irmã sair para comemorar o aniversário dela, que agora que ela foi comemorar com a filha, e se preocupar com as coisas que eu vou pôr na mesa. Eu falo que isso aí é pessoa sensível à voz de Deus, eles deixam Deus usar. A minha irmã é uma pessoa assim, ela deixa Deus usar. Então, quando o Senhor fala para ela, compra, faz isso para alguém, ela sempre está presente, me abençoando, abençoando a vida de muitas pessoas. Já abençoou muita gente, ela é muito especial. E hoje ela trouxe, ela preocupou com esse bolo, ela preocupou com isso, com aquilo. E eu falei assim, o apóstolo Paulo, ele fala assim, alegrai-vos no Senhor.
Aí você vai falar assim, não, bispa, mas eu tô alegre, você tá alegre porque veio essas coisas bonitas para você pôr na tua mesa diferente. Não, gente, eu tô alegre no Senhor porque Ele cuida de mim. A consequência de uma vida de quem tem alegria no Senhor é que Deus cuida. Eu levantei pela manhã, falei pro bispo, olha, a gente precisa disso, daquilo. E o Senhor pega e faz assim, sopra e vem com a bênção. Vem com a bênção sobre a vida da gente de maneira extraordinária. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava preso. E ele pega e escreve a carta aos Filipenses e diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Gente, eu já falei sobre Paulo e Silas lá no tronco cantando um hino. Causou terremoto. Agora ele preso, ele escrevendo aos Filipos, ele fala, alegrai-vos do Senhor. Eu ganhei um livro do pastor Edivaldo, eu lembro que eu pedi num aniversário meu. Ele ia comprar, eu falei, ai, me dá o livro, acho que é do C.S. Lewis, sobre alegria. Aí eu lembro que o pastor Edivaldo falou assim para mim, não é melhor você ler Filipenses, que não precisa ler esse livro? É lógico, o C.S. Lewis escreve lindamente, mas nada pode, pastor Edivaldo nessa parte tinha razão, de apagar sobre a alegria que Paulo transmite nessa carta de Filipenses no estado que ele estava. Porque geralmente quando a pessoa tem uma dor, ele não está alegre, ele tem um problema, ele não está alegre. Ontem nós entramos em aula e a doutora perguntou sobre os nossos sentimentos. E eu estava com dores, porque eu venho de um período muito cansativo. Venho correndo, dirigindo, andando, fazendo coisas. E eu estava com muita dor na minha perna, muita dor. Mas eu estava alegre. Eu estava alegre. Porque eu ia encontrar as minhas pastoras, eu ia ver a doutora Sayonara Marques, né, que é um presente na nossa vida, tudo que ela traz de ensinamento. E eu estava feliz, eu estava feliz, eu estava feliz naquela aula, eu estava alegre de ver minhas pastoras, as minhas pastoras ali aprendendo, dedicada, com compromisso, toda segunda-feira ali, presente. Então, eu estava com dores, mas eu estava alegre, porque a minha alegria não estava condicionada à dor que estava na minha perna. Quando acabou, eu já não doía mais perna, não doía mais nada. Eu estava feliz, porque a palavra foi muito rica. Então, não coloque a tua alegria no fim do arco-íris. O arco-íris não tem fim, para te falar. Ai, lá no fim do arco-íris está minha felicidade e minha alegria. Não, tua alegria está tão perto. Tua alegria está no Senhor. E que essa alegria seja reconhecida pelos homens, que ela vem de Deus. Olha, ela não tem isso ou não tem aquilo, mas ela é feliz, ela é alegre. Como pode ser alegre diante de tanta luta? Como pode ser alegre diante de momentos tão difíceis? Mas é alegre, porque a alegria está no Senhor. A alegria está no Senhor. E essa alegria que Deus dá, nós temos que transmitir. Tem uma das palavras que fala aqui, né? Alegria contagiante, passe adiante. Hoje Deus é bom o tempo todo. Eu não li para vocês, né? Dia 3, terça de junho, Deus é bom o tempo todo. E Ele é bom. E Ele traz alegria para a sua vida. Ele traz um tempo de vitória para a sua vida. Então declare hoje na sua vida, a alegria do Senhor está sobre mim. Não importa com chuva, não importa o que está acontecendo, eu estou alegre, porque eu regozijo, eu me alegro na presença desse Deus poderoso. Tá friozinho, não deu para lavar roupa, vai fazer um serviço dentro de casa, arruma o guarda-roupa, tá trabalhando fora, quando chegar em casa faz uma sopa quentinha, assiste a nossa live, Facebook do Bispo Reginaldo, assiste a nossa live, coloca tudo na presença do Senhor e deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida. Aí Deus prepara uns carinhos desse, olha isso, sobre a nossa vida. Olha isso. E você diz o quê? Mesmo que não tivesse nada disso, a minha alegria está no Senhor, o Deus da minha vida.
Eu tava mudando aqui, eu vi que eu dei um suspiro aí. Todo mundo vai falar, nossa, a bispa tá suspirando, mas eu tô suspirando, sabe de quê? Não é falta de ar, não. Eu tenho fôlego de vida. Eu tô suspirando de alegria, sabe? Porque meu coração tá cheio. Porque meu Deus hoje ouviu o meu clamor. Que na madrugada, quando eu estava orando, Ele estava comigo. Hoje eu orei mais cedo, orei 2h10, eu oro às 3 horas. 2h10 eu já estava orando. E eu falei, Deus ouviu o meu clamor, e os dias difíceis se foram, tudo novo se formou, tudo vai se formar novo, tudo vai virar. A tua história vai mudar. O Senhor tem alegria para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos que nos assistem. Achei bonito agora que eu tô aqui cantando, de repente eu ouvi o bispo tá cantando lá na cozinha. Ele tá caprichando no almoço lá hoje. E ele cantando na cozinha. Glória a Deus, aleluia. Hoje tem live, hein, gente? Facebook do Bispo Reginaldo Alves. 8 horas da noite, ou 20 horas, se você quiser ser mais chique. E você vem se alegrar no Senhor com a gente. Tem um tema bem gostoso para nós conversarmos. Terça-feira a live estava toda especial e eu creio que hoje também vai estar. Deus abençoe vocês. Amanhã eu volto, querendo Deus, mas se alegre. Entrega essa terça-feira na mão de Deus. Senhor, eu entrego esse dia nas suas mãos. Eu entrego minha consagração nas suas mãos. Eu entrego tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. E querendo Deus, amanhã eu volto. Beijo. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Aqui é a Bispa Samira chegando com o nosso devocional do dia, da tarde, da noite, né? Que ele vai ficar 24 horas no ar. Hoje, dia 4, quarta-feira, junho. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Hoje o nosso parabéns vai para a pastora Marivânia, lá da Vila Suíça, que completa mais um aninho de vida. Olha como tá tudo lindo, Mari, ó, em homenagem a você hoje. Flores, margaridas brancas, o nosso pão, esse pão eu amei, não vou ter coragem de cortar. E hoje eu não tenho bolo, mas olha o doce que eu ganhei. Gente, dá para não comer esse doce? Não, vou ter que comer, né? Tem que provar. E ainda mais um bolo que a minha nora fez. Olha que bolo! Ficou parecido com o bolo que a gente compra na Império. Ela pôs maçã, um bolo de maçã. Muito gostoso. Já comi um pedacinho de sobremesa, depois do almoço. Mas agora nós vamos para a palavra. Tá tudo lindo. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, é a capinha de Bíblia que a missionária Fátima fez para mim. Olha que lindo. Esse aqui eu pus agenda de oração. Por enquanto vai ser da agenda. Vamos lá, eu vou ver, mas ficou muito gracinha, não ficou, gente? Ai, eu tô amando crochê. Eu amo crochê, né? Eu fiz muito, agora eu não consigo mais, meu braço dói muito. Mas quem faz, eu aproveito, né? E usufruo. A Fátima é uma bênção. Êxodo 15, no verso 23 e 24, tem uma palavra muito soberana. O povo acabou de atravessar o Mar Vermelho com Moisés. Moisés canta um louvor e eles acabando de atravessar, olha só, já o primeiro imprevisto depois de ver o mar abrir, os egípcios morreram todos ali, afogados, o povo chega no lugar e as águas são amargas. As águas de Mara não eram potáveis para beber. E é tão interessante que olha só o que diz aqui. Êxodo 15, verso 23 e 24. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Meu pai. Gente, a gente fala do povo de Israel, mas às vezes somos tão iguais que não adianta falar. Não adianta falar
Não adianta falar que aquele povo era ingrato. Porque, olha, a mente deles era tão escrava que diz que as 10 pragas, eu ouvi um comentarista falando, que aquelas 10 pragas não foi só para Faraó, foi para o povo de Israel ver a autoridade do Deus que eles iam servir. Porque eles não conheciam Deus, eles ficaram 400 anos presos lá, foi criando uma geração que não tinha nada a ver mais com Deus. Eles estavam até adorando deuses estranhos. Então o Senhor teve que se mostrar Jeová, eu sou. Quando ele diz eu sou tudo, eu sou o que vocês precisam, eu sou o que vocês vão precisar nessa jornada. Então, eu acho interessante isso. Que o povo viu tudo aquilo, passou o Mar Vermelho, mas na primeira luta eles já começaram a blasfemar. E sempre quem paga é o líder. Time de futebol, jogador joga mal, não desempenha o trabalho dele, começou a perder, quem é o culpado? O técnico, porque não fez bem as coisas. Na igreja, um ministério está indo mal, o pastor não está ensinando. O pastor está ensinando sim, o pastor está lá falando, ensinando, mas o povo não está nem aí. E aí acontece alguma coisa, a culpa é do pastor? Sair da igreja por causa do quê? Do pastor, não, estava fraco na fé, desanimado, parou de ir, e é o pastor? Não é o pastor. E aqui eles já culparam imediatamente Moisés. Ué, você veio para nos libertar? Faz aí um milagre desse, o mar se abre, e agora, de repente, nós já estamos aqui com águas que não dá para tomar, que não são potáveis. O que é? Já começaram a desanimar, a xingar e a falar. Povo de Deus que está comigo hoje, eu preciso falar uma coisa para vocês. Acorda. Acorda porque Deus está chamando um povo para crer. Um povo que quando vê um milagre não se esquece. Você que precisa viver um milagre novo, não se esqueça que você já viveu um no passado. Que um dia, quando você estava na maior luta financeira da tua vida, o Senhor veio e abriu as portas e a janela do céu sobre a tua vida. Esse mesmo Deus que fez lá no passado, hoje, Ele vai realizar obras de milagre na sua vida. Não era uma água amarga que impediu o Senhor de dar a bênção. Todo o tempo que eles estiveram no deserto, eles tiveram o quê? Maná, provisão, sombra, água. Mas eles não perdiam a oportunidade de reclamar. E você sabe o que é reclamar? É clamar 2 vezes por uma coisa ruim. Ai, essa minha úlcera. Você já tomou conta da úlcera, falou que é tua? Essa minha úlcera tá doendo, essa minha úlcera não sara. Reclama. Reclamar é uma coisa que nos traz prisões. Tanto que esse povo que reclamou, eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Já começaram a reclamar das águas amargas e eles não sabiam do que eles iam reclamar mais para frente. Eles trocaram o Senhor, eles adoraram um bezerro de ouro, eles fizeram muita coisa errada e isso tirou eles da bênção. Agora nós temos a Bíblia nas mãos, nós vemos experiências incríveis que os personagens bíblicos passaram. Eu vou pegar e vou perder o meu tempo fazendo as mesmas coisas? Eu sou uma pessoa assim. Sempre eu gosto de desafio. Aquilo lá ninguém consegue fazer, realizar. Eu gosto de ir tentar realizar. Ou realizar. Mas, quando eu vejo que uma pessoa caiu num buraco, pode ter certeza que naquele caminho eu não vou passar. Olha, a pessoa entrou por isso e acabou. É? É igual, eu acho que eu nunca, não sei. Tá na mão de Deus, mas eu acredito que eu nunca vou cair num golpe desses de internet, de comprar uma coisa ou pegar alguma coisa que não é, porque eu tenho um cuidado a respeito disso. Você ouve sobre isso, você vê que as pessoas estão caindo e tem um monte de gente enganado. Tem alguém vendendo tudo lá e você vai lá e compra um móvel daquele de um amigo seu.
Meu pai, parece que só depois que você fez o Pix que você toma consciência que você caiu num golpe assim. Então, nós temos que olhar caminhos de morte, eu não quero trilhar. Caminhos de perda, eu não quero trilhar. Se eu tiver que passar por alguma coisa, tem que ser a vontade permissiva de Deus, Ele vai permitir. Eu posso ser provado para ser aprovada, posso. Mas tem coisas que eu não vou cair com as minhas próprias pernas. Tem coisas que eu não vou buscar com as minhas próprias mãos de luta para a minha vida. Eu tenho que ter um comportamento digno na presença de Deus. Por isso que eu estou te falando, esse povo reclamou e ficou 40 anos rodando no deserto. E a primeira reclamação foi aqui. Acabou de ver o mar abrindo, eles reclamaram da água. Ai, nós chegamos aqui, agora vamos morrer de sede. Se eu fosse Moisés, Jesus. É que o Senhor... Moisés era Moisés mesmo. É por isso que eu não sou Moisés, eu sou Samira, né? Porque a gente fala, eu não teria paciência. Apesar que nós vivemos fazendo coisas iguais. O Senhor dá uma bênção num dia, no outro acontece alguma coisa. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ué, mas não fui abençoado? Não recebeu a bênção de Deus? Agora você está chorando por quê? O que está acontecendo na tua vida? Meu Pai do céu, vamos adorar o Senhor, vamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, vamos adorar o nome do Senhor e não ter medo das águas amargas. Quando o povo começou a reclamar, o Senhor falou para Moisés, pega um galho, pegou um galinho lá e simplesmente falou, joga na água, e a água se tornou potável. O Senhor sempre teve uma madeira, um galho, uma cruz, para nos dar libertação, para nos dar aquilo que precisamos viver. Ah, amadas, minhas queridas, meus queridos que estão aqui, toma essa palavra como exemplo na tua vida. Para de reclamar, não reclama da vida. Você acabou de ver as águas abrindo, o mar já abriu ontem, por que ele não vai abrir hoje de novo? Se tem o mar, tem o Jordão. Se tem o Jordão vai abrir. Derrubou as muralhas de Jericó, vai dominar Ai e vai dominar as outras cidades. Deus tem uma vitória para cada manhã, um milagre para a sua vida. E assim será. Amém? Vou indo embora, deixo vocês com essa palavra. Desculpa que hoje eu cheguei tarde, mas deixo vocês com esse... Olha que coisa mais linda, não fica com vontade. Amanhã eu volto. Beijo! Bom dia, com muita alegria. Bispa Samira chegando para vocês nesse dia 5 de junho, quinta-feira. Para hoje, Deus é bom o tempo todo, Ele é muito bom. Glória a Deus, estamos aqui com a nossa mesa preparada, minha cabeça está ungida, o cálice está transbordando e a palavra de vida. Olha o que eu coloquei hoje para vocês. A dália, gente, era a flor predileta da minha mãe. Uma das, tem 3 que ela gostava muito. Mas a dália ela amava, eu sempre amei a dália. Essa eu vou plantar lá no quintal da minha irmã, que é muito grande, tem espaço, vou plantar e vou cultivá-la lá. Muito linda, né? Temos pão, temos uva, tudo arrumadinho, uma aguinha. Esse bolo aqui, ele seria um bolo pascal, né? Mas eles fizeram depois da Páscoa. Olha que lindo. Hoje o Senhor me levou a meditar aqui em Provérbios 31, ainda, né? Sobre a mulher virtuosa, mas uma coisa que o Senhor me chamou no verso 30, atenção, diz assim, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E o Senhor falou ao meu coração sobre aparência, simplesmente aparência. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Essa mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, ela era elogiada em tudo que ela fazia. Mas chega nesse versículo que fala que enganosa é a aparência e a formosura e a beleza, né? Então, eu fiquei pensando nesse período que estamos vivendo agora, nesse exato momento.
Você abre seu Instagram, se você tiver fora de peso, você já tem vontade de morrer. Porque todo mundo é o corpo perfeito, é porque eu fui fazer academia, é porque eu fui malhar, é porque eu fui fazer isso. Você se enche dessas coisas. Eu não tô falando porque eu sou um pouco, assim, cheinha, não. Eu não gosto de academia, gente. Eu tenho um problema. Hoje eu tenho um problema na perna que me impede de ir, mas quando eu não tinha, eu nunca fui. Eu nunca gostei. E eu sei que é útil, é para nossa saúde, eu sei tanta coisa, mas eu nunca consegui. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu preferia fazer num parque, uma caminhada, fazer qualquer coisa, menos ir numa academia. Mas isso não veio ao caso, porque a gente tem treinado às vezes de outra maneira, dobrando o joelho, orando, pedindo a Deus, e tem que conservar a boquinha, né? Que a boquinha que é nervosa e come, 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 daí vira um problema. Mas o problema não é a mulher que vai para academia. O problema não é a mulher que está expondo um corpo bonito na internet. O problema é nós que ficamos olhando e nos comparando. E às vezes você não aceita teu nariz, daí você começa atrás de um cirurgião plástico e é um preço absurdo. Ou você acha que seu seio está caído e você gostaria de pôr um silicone e você acha que precisava de uma lipo em algum lugar. E essas coisas começam a roubar a sua paz do teu espírito. E eu acho interessante que é tanta gente preocupada com o corpo. Hoje você vê notícias, vira e mexe, de pessoas que pegaram uma clínica clandestina e foram fazer um procedimento e morreram. De desespero para ter um corpo perfeito. Eu quero ser linda, eu quero ter o cabelo perfeito. Então, você deve cuidar da sua beleza. Eu não estou tirando isso de forma alguma. Você deve cuidar da tua beleza, você deve cuidar do corpo, sem exagero, sem comparação. Mas só que tem uma coisa, eu fico preocupada, sabe com o quê? Como tá a tua mente? Como tá o teu coração? Você vê mulheres lindas se envolvendo com pessoas que não valem nada, por causa de dinheiro, por causa de uma ambição, e no fim acabam sendo mortas, acabam sendo destruídas. Quanta coisa ruim acontece. Gente, é muito triste isso. É muito angustiante você ver mulheres vazias. Às vezes não tem inteligência. Se você pedir para ela fazer uma tabuada, ela não sabe. Ela não sabe, porque é uma coisa que ela não preparou, ela não tem inteligência, ela não tem sabedoria, ela não lê um livro. Quem não tem o cabelo do sonho, vai lá, paga e põe um cabelo, porque agora é fácil pôr, né? Graças a Deus que eu tenho. Porque eu sei que tem mulheres que põe cabelo longo, põe mais curto, tira, põe para lavar, põe de novo. E aí é isso. Hoje a gente vê isso, e na internet a gente vê isso. É comum você ver isso. Mas aqui fala que é enganosa, às vezes, a formosura, a beleza. Porque a mulher que quer ser louvada por Deus e louvada até pelas pessoas, ela tem que ser uma mulher que anda nos preceitos, nas leis de Deus. Isso não impede e não é desculpa para você não se cuidar, tá? Hoje eu sinto falta, eu poderia ter feito uma academia, a musculatura do meu joelho poderia estar mais forte. Eu estou pagando um preço com esse joelho aqui muito alto, mas eu não fui. Não adianta, não fui. Ela não busca ter uma cultura especial para a vida dela. Mas a aparência, o cabelo tá maravilhoso, a pele tá com botox feitinho, mas um vazio por dentro, um buraco enorme, que é o que eles não entendem, que é a falta de Deus. Então, hoje, qual é a minha preocupação com vocês, mulheres, que vêm para esse devocional? Você está preocupada com a roupa que você vai vestir? Eu vou ter um congresso, eu fiquei aqui descabelada, porque tem que usar branco, um congresso do espaço terapêutico. E eu não tenho nada branco, 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 branco. Aí eu corri atrás de um chamise ou chamisê branco. Deixei a pastora Kitty quase louca até achar um de linho branco. Depois teve o echarpe que teve que comprar.
Depois eu precisei de uma segunda pele branca, porque pode estar frio, o camisão é fino. E aí a gente se preocupa com essas coisas, mas eu falei assim, e a palestra que eu vou dar? Então eu comecei já a tirar um espaço de tempo só para eu me preocupar. Nós estamos também num propósito de 100 dias de jejum, né? Tem coisas aqui que eu não posso nem relar na boca. Então, aí eu comecei a pensar, o mais importante do que é se eu vou estar linda, se o meu brinco vai estar combinando com isso, com aquilo. O mais importante é que lá dentro eu tenho uma palavra do tema que eu vou ministrar no congresso, do crer e ser. Que eu esteja preparada por dentro, espiritualmente, para tocar outras mulheres. Porque é para isso que eu vim ao mundo. Para ajudar você, mulher, a ser uma Shail. Que a Shail seria a mulher virtuosa em hebraico. Shail, uma mulher que luta, uma mulher guerreira, uma mulher que enfrenta suas dificuldades e batalha. Meu Deus do céu! Então, o que o inimigo está fazendo? Fazendo você perder tempo na internet olhando. Ai, quando eu tiver um corpo desse, quando eu tiver não sei o quê, quando eu tiver uma roupa dessa. E aí? Não tem? E vai ser infeliz? Vai ser triste? Vai ficar acabada? Até a louça para você fazer a mesa. Ah, eu não tenho louça do limão siciliano. Ai, meu Deus, coloca uma louça branca, simples. Ah, isso aqui foi presente da pastora Nô, é coisa mais linda. Coloca uma coisa simples, faz um bolo, bate um bolo. Nós não podemos complicar nossa felicidade. E nós não podemos colocar dentro do nosso coração coisas que não são boas para brotar, porque o coração é um solo fértil. O que chegar primeiro brota. E se chegar inveja, e se chegar fofoca, e se chegar a lamúria, a reclamação, é o que vai predominar. Não faça isso com a tua vida. Hoje eu te convido, nesse final de devocional, para você falar assim, eu quero ser mais linda por dentro do que por fora. Eu não vou deixar os cuidados, mas eu quero ser louvada. Olha só como diz. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Essa é você. Aquela mulher que teme a Deus, aquela mulher que sabe que o Senhor tem amizade com ela, e ela tem amizade com Deus. Essa mulher será louvada. Ai, eu queria tanto que fosse reconhecido isso, aquilo. Mas o único que pode te reconhecer é Deus. Fala, filha, eu estou com você. Eu estou contigo. As suas atitudes têm me agradado. Eu vou dar resposta, porque você tem sido uma pessoa que tem um temor especial. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o Senhor tem condição. Não, não é condição, não. Ele só coloca o pecado na nossa frente e a gente escolhe. Amém? Então não se esqueça. Provérbios 31, verso 30. Você é linda por dentro e por fora. E eu volto amanhã, querendo Deus. Medite na palavra. Beijo. Eu não sei quantos anos eu vou viver daqui para frente, porque quando eu comecei a fazer o projeto Shail, o Senhor falou, você começa, mas eu não sei se você vai terminar. Eu não acredito que Shail vai terminar. Ele vai ser longo, ele vai ser um processo longo, mas eu não sei quanto tempo desse projeto eu vou viver. Não tenho nenhuma enfermidade para morte, nada assim. Mas eu descobri que quando você tem uma promessa na sua vida, você vai viver. Você vai prosseguir. Então hoje eu levantei já preocupada, ó, fiz o óleo do culto de domingo, que vai ser os segredos do inverno. Meu Deus, que santa ceia vai ser essa? Que palavra que Deus me revelou. Você fala, ai, mas você vai falar a mesma coisa que o inverno é isso. Não, eu vou te provar que é melhor o inverno do que a primavera. É isso. Só tô dando um spoiler. Aí, quando eu
como é aniversário do meu filho, eu esperei da meia-noite para mandar parabéns para ele, tudo, eu e o bispo. Mas eu fiquei pensando assim, Senhor, hoje ele está fazendo 35 anos. É 35 anos, 34 anos ele passou comigo, agora que ele está o primeiro ano com a Valéria, a esposa dele maravilhosa. Fiz uma surpresa para ele agora de manhã, tudo tão lindo. Mas eu fico pensando só uma coisa assim, Senhor, quanto depois daquele dia que eu achei que ia morrer? Já faz mais de 15 anos. Ah, faz mais. Faz uns 17, 18 anos. Eu falei assim, e tu falou que eu não ia morrer. E eu ia viver para contar as suas obras. E desde então eu conto as obras do Senhor. E vou contar até o dia da minha morte. Se eu tiver voz, fôlego de vida, eu vou falar. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus muda história. Jesus é poder, Jesus pode mudar nossa vida, pode mudar tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos vivendo. Por isso eu quero dizer para você hoje, quando eu fui ganhar o Henrique, antes daquela promessa de vida, eu também corri risco. Eu entrei com uma pré-eclâmpsia, né? Entrei com uma pressão 19 por não sei quanto, altíssima. E a médica falou ainda, talvez nós tenhamos que sacrificar a criança para ela não morrer. Mas eu falei, não, meu filho é uma promessa. E vai vir meu filho e eu vou embora com meu filho. Ele nasceu de 8 meses, eu já contei para vocês, que eu passei muito mal na mesa para fazer a cesárea, teve que antecipar, né? Porque ele não estava aguentando mais a pressão alta, estava fazendo mal para a criança. Mas Deus deu a vitória. E o Henrique, ele sabe, ele é um guerreiro. Ele já lutou com enfermidades, ele passou por períodos difíceis da vida dele. E ele sempre posicionado, amando a Deus, crendo em Deus, lendo a Bíblia, estando na palavra. Agora foi presenteado com um casamento maravilhoso. Eu sei que muitas bênçãos virão na vida dele, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Você que está aí com esse pensamento, eu vou morrer, não vou ver meus filhos, eu vou morrer, eu não vou realizar os meus sonhos. Tudo que Deus tem para você, você vai viver. E quando ele não tiver mais nada, ele simplesmente chama a gente. Samira, para casa. Maria, para casa. Lisandra, para casa. Quem ele chamar? Estou dando exemplo de nomes aleatórios. Ele chama para casa e a gente volta para a casa do Pai. Encontrar com o nosso Jesus maravilhoso. Amém? Viva fazendo planos para o Senhor. Eu tenho um fim de semana bem puxadinho. Tenho Chail, tem essa Santa Ceia do inverno, Segredos do Inverno, maravilhosa, meu Deus. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Eu sei que vai ser uma grande bênção. E o Senhor vai operar grandemente nesses cultos. Porque desde o dia que eu ouvi esse versículo, eu não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. É o que eu tenho feito, é o que eu vou fazer, e vou declarar em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe, vou ficando por aqui. Que o Senhor seja com vocês. Parabéns, meu filho querido, Henrique. Amor da minha vida. E amanhã eu volto. Beijo. Bom dia, com muita alegria. 7 de junho, sábado. Deus é bom o tempo todo. Eu não sei se ontem eu falei sexta-feira, agora eu tô até em dúvida. Mas hoje é sábado, porque ontem era aniversário do meu filho, eu tava tão emocionada. Margaridas para todas as mulheres que estão aí. Olha só que sonho, que coisa linda. É Deus quem faz. Uma mesinha maravilhosa. Busquei esses pães agora. Eu amo esses pão redondo lá da Lombroso. Aqui as nossas flores. Olha que encanto. Gente, esse doce que o bispo trouxe aqui para mim, eu coloquei no lugar de um bolo. Olha só, da padaria Lombroso. É uma tortinha, né? Lindo. E olha só essa xícara que eu ganhei no meu aniversário. Eu amo, amo. Olha isso. E olha
só, ela é linda, né? Já coloquei ela aqui no lugar. E esse prato que eu acho que super combina com ela. Só faltou ele ter o friso, né? Dourado. Hoje eu tenho que gravar rapidinho, mas eu tenho uma palavra de bênção para vocês, porque hoje eu tenho Chail, Encontro de Mulheres ali no São Roberto. E a palavra diz assim: em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, como você preferir, 3, não, 2, no verso 15. 2, Cântico dos Cânticos, verso 15. Peguem as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Só isso. Hoje eu ouvi sobre essas raposinhas, uma palavra, não ouvi toda. Mas essa palavra, ela encheu o meu coração. Vocês acreditam? Ela encheu o meu coração. Por quê? Eu fiquei pensando como nós não damos valores a pequenos detalhes do cotidiano. A minha gata lá, bem tranquila, tá se convertendo. Não perde um devocional. A pequenos detalhes do cotidiano que pode destruir as nossas vidas. Aqui, quando Salomão ele escreve o livro de Cântares, ele é tão fiel quando ele fala essa palavra, é uma sabedoria tão grande. Cuidado com as pequenas raposinhas. Por quê? Se for muito grande, você logo vê. Se alguém tem uma vinha plantada e tem raposas grandes querendo destruí-las, se as raposas chegarem, sabe o que vai acontecer? Você vai matar. Mas se elas forem pequenas, se elas forem grandes, logicamente que o agricultor, ou avicultor, sei lá como vai chamar, ele vai logo dar um tiro e vai matar aquela raposa. Vai dar um jeito de se livrar porque está destruindo as vinhas. Mas se elas forem pequenininhas, você pode não perceber. Você nota que ela está sendo comida, ela vai lá no caule e começa a comer o caule, comer o caule, e de repente quando você vê, aquele pé de uva lindo secou, aquela plantação que você fez começou a secar, não começou a não ir para frente. O que está acontecendo? São as pequenas raposinhas que vão comendo devagarinho, num pequenininho que elas pegam. Assim, elas estão tão pequenininhas que elas entram e você não nota e você não vê. E como isso fez... Desculpa, teve um errinho aí, mas isso fez a diferença. Porque eu comecei a pensar, Senhor, é nos pequenos detalhes que um casamento vai destruindo. É num pequeno vazamento de água que vai pegando a parede e ninguém nem nota. Parece um bolorzinho, você limpa lá com cloro e de repente você fala, já tá ficando bom, tal, e não é. Aquele bolor, aquele problema, ele vai se agravar. E vai acontecer que você vai ficar totalmente perdido quando vê que o negócio já está tão sério que pode estar querendo derrubar uma parede sua, estourando pintura, e você não notou, porque começou sorrateiramente, pequenininho, e você não notou. Então, Salomão está falando assim, não deixa ela vir, porque as vinhas já estão cheias de flores, já estamos o quê? Já estamos felizes, sabe o que é isso? Já estamos felizes, as vinhas estão em flor, meu casamento está maravilhoso. Então ele fala, cuidado, tá tudo bem? Tá tudo assim, mil e uma maravilha? Cuidado, porque as raposinhas vão vir e você não vai notar. É uma falta de perdão, eu não desculpo porque ele falou isso, ele foi grosso, falou aquilo, e vai guardando uma mágoa aqui, eu vou acabar descontando, é isso, ou vai se machucando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aí vai ficando desse jeito, e quando você menos espera, o que acontece? Já destruiu a tua vinha, as flores murcharam. E tá tudo totalmente acabado. Por que que tá acabado? Porque simplesmente você não deu valor
Você não valorizou, não é porque eu falo valorizar no sentido de dar louvores ao problema, não é louvores ao problema, não. É reconhecer que tem um problema, que tem uma dificuldade que precisa ser sanada. Não pediu desculpa hoje, tem que pedir amanhã cedo. Não podia nem ser cedo, tinha que ser de noite. Vamos conversar, eu fui grosso, eu fui grossa com você. Olha a raposinha aí tentando destruir o nosso vinhedo. Olha, tentando destruir aquilo. Essas raposinhas são pestes, demônios, para falar a verdade, que vem minando relacionamento, muros de proteção para tua casa, relacionamento entre você, sua sogra, sua cunhada, sua irmã, sua mãe, seu filho, seu pai, uma família cheia de confusão, meu Deus. Sabe, é assim, aquelas famílias que não têm paz. Eles não conseguem sentar à mesa, eles não conseguem comer junto. E quando um vai falar no grupo, é agressivo. Ou quando não fala no grupo, fala no particular, ofendendo. Ah, você viu, a cunhada tal, a não sei quem tal. Se separe. Se separe dessa contenda, se separe de tudo isso, porque Deus quer te usar, Deus quer fazer de você uma bênção. Você pode ser até uma anfitriã ainda para receber mulheres na tua casa. Você ouve todo dia esse devocional é para vocês serem curadas. Eu trabalho porque quando eu estou curando vocês, eu estou sendo curada. Eu trabalho para vocês serem curadas enquanto eu também sou curada. Eu ouço essa palavra e eu vou ficar de olho nas raposinhas. Se vir, martelada nelas. Põe para correr. Em nome de Jesus. Não haverá coisinhas. Eu achei engraçado que uma das palavras hoje que minha professora de etiqueta falou, ela falou assim, é etiqueta à mesa, viu, queridos? Ela falou assim, a gente tem que deixar de ser mimizenta. Não, porque eu já ouvi ser mimimi, né? Minha cunhada sempre fala, para de mimimi, não vamos ficar com mimimi. Agora, mimizentas, para mim, foi o máximo. Eu gostei. Eu gostei do mimizentas. Ó, então vamos deixar de ser mimizentas e ficar de olho. Aconteceu uma coisinha pequena hoje, já vamos pedir desculpa. Aconteceu uma coisa que desagradou, já põe logo no lugar. Porque depois as coisas vão ficando mágoas, acrescentando, vai destruindo os muros da casa, a amizade dos filhos. Você não perde por ter uma vida de oração. Nós estamos com esse projeto Chail, ensinando as mulheres a ser anfitriã, a saber receber as pessoas nas suas casas, principalmente as pessoas que precisam, né? Precisam de uma palavra. E eu confesso para vocês que desde o dia houve, assim, um crescimento em amor na nossa igreja, as pastoras todas reunidas, todas próximas, o Senhor fazendo a obra. Gente, que período gostoso, que período bom, que período gostoso que estamos vivendo. Por isso eu quero te convidar hoje. Escuta o conselho do rei Salomão. Cuidado com as raposinhas, porque elas destroem vinha. Amém? Vou indo embora, porque hoje tem Chail e amanhã eu volto. Beijo. Você não pode ir para o inverno sem antes ouvir essa palavra. Não, você não pode ir para a primavera sem antes ouvir essa palavra. Você tem que começar ouvindo a do inverno e saber como entrar na primavera. É maravilhosa, é precioso o que Deus revelou para nós. Gente, eu tô amando essa mesa, eu amei esse laço vermelho. Veio lá da Vila Suíça, olha. Ai, onde foi tão gostoso nosso chá ali com a pastora Tânia, as pastoras, as irmãs trabalhando, muita coisa, um chail lindíssimo, Deus nos abençoou grandemente. Eu não tenho que reclamar das minhas igrejas, eles têm me surpreendido de maneira sobrenatural, cada chá, cada dia, um mais fofinho que o outro, nossa, uma bênção.
Depois falamos do chá, vamos ler. Então, em Lucas 12, no verso 22, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos, o tema é confiança em Deus. É por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a comida, o que precisam de viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Até aí. Vamos lá para baixo, porque senão é muita leitura. Portanto, ponha em primeiro lugar da sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Aqui, o próprio Senhor Jesus está falando sobre a preocupação. E ele dá um exemplo. Por que vocês estão tão preocupados? Vocês não estão olhando os passarinhos, os animais do campo, as flores do campo. E ele vai falando sobre tudo, que eles não semeiam e não colhem, e sempre eles têm depósito de comida para comer, porque Deus dá, porque Deus cuida do pássaro, Deus cuida da flor, Deus cuida dos rios, Deus cuida das águas, Deus cuida de tudo, de tudo. E imagina se ele não vai cuidar de nós. Você pode notar, por mais que eu faça um vermelho lindo igual esse laço, eu não consigo alcançar a beleza dessa cor, dessa rosa. Porque as coisas que o Senhor faz é perfeita, é lindíssima, é agradável. Mas nós, devido ao esgotamento do cotidiano, nós começamos com preocupações, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E essas preocupações vão gerando crises de ansiedade em nós. Se eu falar para vocês que mesmo sabendo que as pastoras que são responsáveis por fazer o chá delas lá, elas agora já se preocupam com taça, uma empresta para outra que não tem, a xícara que uma não tem, a outra pega e ajuda, e é a colherinha, é o pratinho, é tudo assim tão organizadinho que eu não teria nem que me preocupar. Mas a bispa aqui se preocupa. Será que está tudo certo? Será que convidaram todas as irmãs? Será que elas vão vir? Será? Isso não agrada a Deus. Então, hoje eu estava assim de manhã, eu levantei, eu dormi muito tarde, fui orar de madrugada, eu estava muito cansada, muito cansada. E aí, hoje eu estava preocupada com o culto da noite, porque o Senhor deu uma revelação tão linda, e eu, ansiosa, falando, Senhor, eu preciso entregar essa palavra. Senhor, eu preciso entregar essa palavra. Como que vai ser? Será que o povo vai entender? E eu pedi para o povo trazer um echarpe ou cachecol, como você bem entender, para pôr no pescoço. E eu falando, Senhor, eu estava preocupada, preocupada. Aí o Senhor vem e traz essa palavra. Por que vocês estão se preocupando com tanta coisa? Com o que vestir, com o que comer. Eu lembrei que amanhã eu tenho tanta coisa para resolver. Aí o bispo, quando entrou dentro do carro, ele começou a falar, amanhã precisa pagar isso, amanhã precisa pagar aquilo. Eu falei assim, amor, vamos esquecer tudo isso? Vamos só pensar que hoje nós vamos ministrar uma palavra e que tem um povo que precisa de uma palavra e vamos esquecer e não vamos comentar mais? Combinado? E aí ele falou, exatamente, combinado, porque não adianta o que a gente falar, não vai adiantar nada. Exatamente, não vai adiantar nada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ficar calados, orando e fazendo o que nós temos que fazer hoje. Aí eu estou folheando a Bíblia para ver a palavra de hoje, deixando o Espírito se mover dentro de mim. Aí vem o Senhor e fala... Então Jesus disse aos seus discípulos, por isso que eu vos digo a vocês, não se preocupem. Não se preocupe com a comida, não se preocupe com a dívida, não se preocupe com nada. Não se preocupe, olha para as flores do campo que nascem, as cores que eu dou, depois elas morrem, tornam a brotar. Olha como é a natureza, tudo que eu faço para deixar bonito para vocês, tudo que eu faço.
E vocês vão ficar preocupados? Vocês vão ficar angustiados? Vocês vão ficar desesperados? O Senhor falou logo comigo. Aí, no fim, ele falou assim, portanto, eu já tinha tomado esse posicionamento. Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhe dará todas essas coisas. A hora que falou isso, eu falei, não preciso me preocupar com mais nada. Fechou, acabou de fechar. Fechou. Porque não se preocupe com nada. Traga amanhã seu próprio mal. Porque o Senhor vai nos ajudar com o bem. Basta para cada dia seu próprio mal, não é? O mal pode vir, mas o bem do Senhor sempre vai prevalecer. A palavra do Senhor sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas, sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa maneira de estar. Então, qual o recadinho que eu deixo para você hoje, nesse dia 8? Comece a semana simplesmente dizendo uma coisa. Uma coisa, simplesmente dizendo uma coisa. Só uma é necessário você dizer. O Senhor é meu Deus, Ele está em primeiro lugar na minha vida, a minha vida está na mão dEle, os meus filhos estão na mão dEle, eu creio que Ele é Senhor sobre a minha vida e o amanhã pertence a Ele. Entrega tudo a Deus, adore o Senhor, vá para a igreja, pode esfriar, coloca 5 blusas, não esqueça do echarpe e vai para a igreja, porque Deus vai falar com você. Se você não pode vir na igreja, essa mensagem vai ficar gravada no IEPD Povo de Deus Oratório. E depois você vai poder assistir, que eu estou falando. Coloque Deus em primeiro lugar. Aí você vai entender as estratégias de inverno para entrar na primavera. E você vai descobrir que na primavera não é só flores. Todo mundo fala tanto da primavera, nós vamos descobrir dentro da Bíblia o que é a primavera. É por isso. Porque quando Deus traz uma revelação para a gente, é tremenda. Olha, que mesa mais fofa. Jesus, senta nessa mesa. Entra na minha casa e senta, porque essa mesa tá muito fofinha. E eu quero dizer para vocês, Deus tem uma palavra de cura para você. Olha, aqui é o convite, eu coloquei aqui nesse bloquinho, olha só. Segredos espirituais do inverno. Hoje eu vou trazer essa palavra aqui e domingo eu vou estar ministrando essa palavra na sede. Na sede eu vou estar ministrando a palavra e vai ser uma grande bênção de Deus. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo ele fará. Amém? Olha, não quero você preocupada. Lembra das flores que o Senhor cuida. Eu lembro que minha mãe, agora a gente já não faz mais isso, eu já falei isso para vocês. Minha mãe pegava, deixava a gente comer pão, tudo na mesa e ficava cheio de farelinho, né? Punha na toalha de mesa e aí ela ia lá fora no quintal, que agora não dá mais, né? Aquele quintal era de terra ainda, e chacoalhava. De repente, enchia de pardalzinho para comer aquele restinho de pão. Era o Senhor cuidando dos pardais. Sua família já fez isso alguma vez? É, o Senhor cuidando dos pardais, coisa mais linda. É isso. E a gente, às vezes, põe uma frutinha lá fora, eu ponho, às vezes, alguma fruta, e vem os passarinhos comer a frutinha no muro. Antes de eu ter gato, né? Porque agora eu fico um pouco preocupada com a gata fazer algum mal para os passarinhos. A minha irmã coloca frutas, ela tem os gatos, mas os gatos não pegam. Coloca frutas, pêssego, vasilhinhas, e o quintal dela é grande, tem um pequeno pomar. E eles vêm lá, vêm nas árvores, vêm. Sabe por quê? Deus cuida deles. E você acha que esse Deus não vai cuidar de vocês? Vai cuidar de vocês, vai trazer um domingo de bênção, um mês de junho de vitória, e as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, amo vocês.
Se você tiver aqui perto, preste atenção. Se você estiver aqui perto e quiser estar conosco hoje, às 19 horas, essa palavra poderosa, os segredos espirituais do inverno. E eu vou estar com vocês e vou estar passando o que o Senhor nos deu. Amém? Volta amanhã, querendo Deus, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, e em nome de Jesus eu declaro a unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, e fica aqui com essas rosas lindas para você, um domingo de bênção, e não se preocupa com nada, põe o Senhor em primeiro lugar, e os demais, eita, esse Deus fará. Olha lá a preocupação da minha gata, não preocupa com nada. Beijo!